Sabe aquela sensação de estar correndo numa esteira financeira? A gente trabalha duro, ganha até bem, mas parece que não sai do lugar. E se o problema não for a gente, mas as regras do jogo que nos ensinaram? Pois é, se prepare porque vamos analisar um outro jogo financeiro, um que tem regras completamente diferentes. Pensa só, ganhar mais de US$ 200 mil por ano. Parece a solução de tudo, né? Agora, olha para esse número: 32%. Essa é a porcentagem chocante dessas pessoas com essa renda altíssima que ainda vivem de salário em salário. Isso aqui prova uma coisa: ganhar mais dinheiro, por si só, não é a resposta. Tem algo muito mais profundo acontecendo. Então, se uma renda dessas não garante segurança financeira, qual é o segredo? A resposta não está numa planilha mais detalhada ou num orçamento mais apertado. A resposta está em perceber que existem dois jogos financeiros rolando ao mesmo tempo. E a maioria de nós foi ensinada a jogar o jogo errado. Vamos começar a desmontar essa falha no sistema. Aquela frustração que muita gente sente não é um fracasso pessoal, sabe? É o resultado de um sistema que foi desenhado para manter a maioria num ciclo sem fim, enquanto uma minoria joga com um livro de regras totalmente diferente. A culpa não é da pessoa. Esse gráfico aqui, ele revela a divisão de verdade. A questão não é só a diferença de quanto se ganha. A mágica mesmo acontece na taxa de poupança. Enquanto a esmagadora maioria mal consegue guardar 5% do que ganha, o 1% mais rico guarda quase 40%. Essa diferença não é pequena, é um abismo. É isso que cria uma distância financeira impossível de cruzar com o tempo. Vamos lembrar daquele conselho que todo mundo já ouviu: estude, arranje um bom emprego, compre uma casa, poupe para aposentadoria. Parece um caminho seguro, né? Bom, vamos analisar as regras desse jogo que ensinaram pra gente e entender por que, para a maioria das pessoas, ele está fadado ao fracasso. Esse é o fluxo de caixa padrão da maioria das pessoas. O dinheiro suado entra na conta, mas antes de dar para pensar em fazer qualquer coisa com ele, o governo já leva a primeira fatia. Logo depois, vem o monstro das contas, do custo de vida, e ele devora o resto. A poupança fica com as migalhas, isso se sobrar alguma. É um sistema projetado para a gente nunca sair do lugar. E no centro desse jogo, qual é o grande prêmio? A casa própria. Ela é vendida como o grande sonho, a forma mais segura de construir riqueza, mas será que essa tal de dívida boa é mesmo o caminho para a liberdade financeira ou é uma âncora que prende as pessoas por décadas? Vamos fazer as contas. Olha só a matemática brutal por trás de uma casa de US$ 500 mil. O valor da parcela do financiamento é só a pontinha do iceberg. Quando a gente soma impostos, seguros, taxas, manutenção, o custo mensal real dispara para mais de US$ 4.300. É uma verdadeira máquina de consumir renda que não deixa espaço para mais nada. E é aqui que a conta não fecha. Para conseguir bancar esse sonho, uma família precisa estar no grupo dos 20% mais ricos do país. O sonho virou um artigo de luxo, acessível só para uma elite. Para os outros 80%, é uma receita para o estresse financeiro e a impossibilidade de construir riqueza de verdade. O jogo simplesmente está quebrado. Certo. Agora que a gente já entendeu por que o jogo convencional não funciona, vamos abrir a cortina. Vamos revelar o jogo que os ricos jogam de verdade. Esqueça tudo que a gente aprendeu até agora. Aqui, as regras são outras e o objetivo não é só ganhar dinheiro, é evitar que o governo taxe esse dinheiro. Essa frase resume tudo perfeitamente. Enquanto a maioria das pessoas está preocupada em mover suas poucas peças num tabuleiro de damas, os ricos estão jogando um xadrez em 3 dimensões. Eles pensam em impostos, em dívida e no tempo de uma forma que nem passa pela cabeça do jogador comum. Eles não estão jogando para ganhar, estão jogando para não perder. E aqui está a pedra fundamental de toda a estratégia deles: ganhos não realizados. Imagina que alguém comprou uma ação por R$ 100 e agora ela vale 1.000. Houve um ganho de R$ 900, certo? Mas, enquanto essa ação não for vendida, para o governo esse ganho não existe. Não se paga um centavo de imposto sobre ele. É a riqueza no papel, crescendo ali, quietinha. O primeiro movimento nesse xadrez dos ricos é comprar. Mas não qualquer coisa. O foco é em ativos que crescem de valor sem gerar uma renda que pague imposto. Pense em ações de crescimento, por exemplo, em vez de ações que pagam dividendos. O objetivo não é ter um fluxo de caixa agora, é construir uma montanha de riqueza no papel, bem longe dos olhos do leão do imposto de renda. E aqui vem a jogada de gênio. Como é que eles transformam essa riqueza do papel em dinheiro para viver?
Eles não vendem. Vender geraria impostos. Em vez disso, eles vão a um banco e dizem, olha, eu tenho 10 milhões em ativos. Me empresta 1 milhão? Como dívida não é considerada renda, esse 1 milhão entra na conta deles totalmente livre de impostos. É assim que os ricos vivem uma vida de luxo sem pagar imposto sobre o patrimônio. E o checkmate acontece no final do jogo. Quando os ricos morrem, seus ativos são passados para os herdeiros. Só que a lei permite um truque incrível chamado stepped-up basis. É como se o contador de impostos fosse zerado. Se uma ação foi comprada a R$ 1 e agora vale 1.000, o herdeiro recebe como se ela tivesse sido comprada por 1.000. Toda a valorização de décadas é legalmente apagada. A conta de imposto simplesmente evapora. Este é o ciclo da riqueza perpétua. Comprar, pegar emprestado, deixar crescer e repetir. Enquanto no jogo convencional a gente troca tempo por dinheiro para pagar conta, neste jogo se usa o dinheiro dos outros para viver, enquanto os próprios ativos trabalham por conta própria. É um motor de composição de riqueza que nunca para, geração após geração. Mas olha, só saber as regras desse segundo jogo não é suficiente. A verdadeira barreira para a maioria das pessoas não está na matemática, está na mente. A diferença fundamental entre os dois jogos é uma questão de identidade. Não é sobre o que se faz com o dinheiro, mas sobre quem a pessoa acredita que... Essa imagem mostra a diferença crucial. De um lado, a pessoa rica, tipo um médico ou advogado que ganha muito, mas gasta tudo com carro ou casa, sempre correndo na esteira para pagar as contas. Do outro lado, a pessoa abastada. Pode ter uma renda até menor, mas o foco dela é em plantar árvores, ou seja, ativos que crescem e geram frutos para sempre. Uma busca status, a outra busca liberdade. E essa é a chave que abre a porta. A pessoa pode ter a melhor estratégia financeira do mundo, mas se lá no fundo ela se vê como alguém que não leva jeito com dinheiro ou que merece gastar agora, ela sempre vai sabotar o próprio sucesso. As ações financeiras sempre seguem a história que a gente conta para si mesmo sobre quem a gente é. Tentar economizar usando só a força de vontade é como a figura da esquerda empurrando uma pedra gigante de gastos morro acima. É exaustivo, não é sustentável. A mudança de verdade acontece quando a gente se torna a pessoa da direita, alguém cuja identidade é ser um investidor. Para essa pessoa, investir não é um sacrifício, é simplesmente o que ela faz, é automático, é quem ela é. Ok, ninguém aqui precisa ser bilionário para começar a jogar com novas regras. A boa notícia é que dá para aplicar os princípios do jogo dos ricos na nossa própria vida, hoje mesmo. A questão não é ter milhões, é adotar uma nova mentalidade e criar o seu próprio livro de regras para o sucesso. Então, este é o novo manual. Primeiro, parar de ficar obcecado com o salário e focar no patrimônio líquido. Segundo, antes de comprar um passivo que tira dinheiro do bolso, comprar um ativo que coloca dinheiro nele. Terceiro, entender que dívida para comprar um carro é ruim, mas dívida para comprar um imóvel que gera aluguel pode ser boa. Quarto, se tornar um investidor por identidade, automatizando os investimentos. E por último, construir o seu dinheiro para ir embora, um fundo que te dá a liberdade de escolher, não a obrigação de ficar. O manual financeiro que nos deram está rasgado, está obsoleto. Continuar seguindo aquelas regras é uma garantia de frustração. A pergunta de verdade agora é, sabendo que existe um outro jogo, com outras regras, o que vai estar escrito no seu novo manual? A liberdade financeira depende da resposta a essa pergunta, e dá para começar a escrever hoje.